Oi, pessoal. Estamos aqui hoje no primeiro podcast da LAEGES, a Liga Acadêmica de Estudos Jurídicos e Sociais da AFIA. Hoje estamos aqui com o Miguel, diretor científico da Liga. Boa tarde, Duas tudo bem? convidadas mais do que especiais, que eu vou pedir para que elas se apresentem, por favor. Delegada. Bom, gente, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Meu nome é Sheila, né? O pessoal me chama de delegada Sheila, ficou meio que um apelido, sabe? Porque acho que eu já vou fazer 25 anos de Polícia Civil em janeiro do ano que vem, e quando eu entrei, tinham poucas mulheres, né? E eu sempre gostei de trabalhar muito na linha de frente e tal. A pessoa falava, agora tem uma delegada aqui. Eu ficava, a delegada, ela nem sabia meu nome, eu me chamava assim. Aí ficou. Hoje eu moro em Juiz de Fora, né? Estou aí já no meu segundo mandato como deputada estadual, também fui vereadora em Juiz de Fora, pela necessidade, né, que a gente vê de trabalhar também as questões legislativas, de dar voz a quem não tem. Esse é o nosso propósito. E estamos aí, né, fazendo um trabalho de prevenção também, com o projeto Sem Medo de Viver, há 17 anos, nas escolas, nas igrejas, onde nos convidam para falar de temas que são muito caros para as nossas famílias. E hoje, antes da doutora Ariane, o nosso tema é muito urgente, que é a violência contra a mulher, né? A doutora Ariane vai falar um pouco dela agora e do projeto que ela tem. Bom, gente, boa tarde, obrigada pelo convite. A gente agradece. Então, meu nome é Ariane, eu sou advogada, atuo mais na área criminal, e eu tenho um projeto social particular meu aqui em São João del Rei, que chama SOS Marias. Esse ano ele completa 7 anos já. É um projeto que o início dele foi para auxiliar juridicamente as vítimas de violência doméstica, acompanhar na delegacia e fazer audiências. Só que no decorrer do projeto eu percebi que só ajudar quando a violência acontecia não estava pouco, não estava sendo suficiente. Então eu criei o Maria nas Escolas, e aí eu comecei a ir para as escolas, comecei a fazer palestras de relacionamento abusivo com os adolescentes. E dos atendimentos às vítimas, eu comecei a perceber que o bullying também, ele vem da violência doméstica. Então, hoje eu trabalho nas escolas com vários temas, abuso infantil, violência doméstica, o Setembro Amarelo também eu costumo trabalhar, e o bullying, né? E sou também presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica aqui de São João del Rei pela OAB. Muito bacana. Bom, a gente vai começar, o Miguel vai fazer a primeira pergunta. A gente tem uma pergunta norteadora, daí a gente vai ramificando os assuntos aqui. A primeira pergunta norteadora é como combater a violência doméstica aqui no Brasil? E como é que está a situação no Brasil, de modo geral, também? Eu acho que para a gente combater é trabalhar na base. Acho que é fundamental a gente ir lá nas escolas, fazer a conscientização, né, dos jovens, principalmente aqueles que estão iniciando na vida do namoro ali, mostrar para eles os indícios do relacionamento abusivo, o que é o relacionamento abusivo, o que é a violência doméstica, porque ainda se tem muito conceito, né, de que violência doméstica é aquela briga entre marido e mulher e pronto. Acabou. Então eu acho que a gente ir lá na base, na educação mesmo. Eu penso assim que são muitos fatores envolvidos, né? Porque, infelizmente, hoje o nosso país ocupa a 5ª posição vergonhosa, né, no ranking mundial de países que mais registram ocorrências de violência e violação contra mulheres. Temos quase 200 países oficialmente, né, no mundo, e a 5ª posição, gente. Isso não é legal. E alguma coisa muito errada, né, está acontecendo. Nós temos aí uma previsão constitucional, né, que fala, né, que o Estado ele tem a obrigação de garantir a segurança dos entes, das pessoas que compõem uma família, e através dessa obrigação constitucional nós temos a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das 3 melhores leis do mundo, e no entanto estamos nesse ranking vergonhoso, no 5º lugar. Por quê? Porque faltam políticas públicas. A lei é maravilhosa, a lei é boa, mas ela precisa sair do texto, né? E não ser apenas um dispositivo legal, ela precisa funcionar. Nós precisamos cobrar a responsabilidade que é de todos, não é de um só, né? A responsabilidade ela é do Estado, né? A partir do momento que
precisa mesmo aparelhar melhor as instituições de segurança pública, criar mais delegacias especializadas. A responsabilidade é da educação, que precisa trabalhar com as nossas crianças desde muito cedo essa temática. No nosso Brasil, nosso país precisa trabalhar desde muito cedo. E a responsabilidade também é dos políticos, que precisam, né, melhorar também a questão da punição, né, porque a gente precisa dar exemplo. Poxa, a pessoa vai lá, comete um feminicídio, que o feminicídio é o último capítulo de uma longa história de abusos, né, de uma sequência, vai lá e já está solto, praticando de novo, sabe? Então, acho que é um problema bastante complexo, e isso que nós estamos fazendo aqui é combater violência doméstica, violência contra a mulher. É a prevenção, é o esclarecimento, né? Igual a doutora Ariane estava conversando aqui comigo nos bastidores, é um trabalho fantástico. É isso aí que tem que fazer, sabe? Porque, doutora Ariane, as pessoas não têm informação. Você é uma advogada, se todos os advogados fizessem isso, entendeu? Você é uma advogada e você vai concordar comigo. Tem mulher que até hoje acredita que se ela sair da casa porque está sofrendo violência, porque está apanhando, ela vai perder os seus direitos por causa do abandono do lar que existia, e não tem muito tempo, foi revogado, tá, gente? Recentemente, né? Felizmente. Mas muitas acreditam, não acreditam? A lei da lacreadura, por exemplo, é uma lei recente, né, que agora a mulher não precisa da assinatura do homem para poder fazer a sua, né, e eu tenho que 1 ou 2 anos essa lei, então muitas mulheres ainda acham que dependem do parceiro, não sabem, né. Sim, e uma das questões que a doutora falou acho que falta interiorização dessas ajudas em cidades do interior. Sim. Porque que acontece? Muitas mulheres, eu atendo numa cidadezinha pequena, que é 2 horas daqui de São João del Rei, e o projeto atende a região, né? E essa cidade é particularmente uma querida, porque é a cidade, né, onde eu cresci, nasci, chama Arantina. E lá é uma cidadezinha de 2.000 e poucos habitantes. Então, quando uma mulher sofre violência doméstica lá só tem a polícia militar. E aí, para ela poder receber o auxílio, ela precisa ir na polícia militar. Lá eles vêm para cá, então coloca o autor e a vítima na mesma viatura, viajam 2 horas e para poder vir para a delegacia aqui. Nossa, que difícil. Então, assim, muitas mulheres ainda, embora a lei seja muito famosa, muitas mulheres não têm conhecimento. E nós temos uma lei que proíbe, né, que o agressor seja transportado no mesmo veículo que a vítima. Só que não tem efetividade. A lei não é aplicada, precisa ser aplicada. Não tem efetividade. Então, essa mulher, ela precisa passar 2 horas numa estrada, precisa, junto com o agressor, né? E aí, para enfrentar, sabe lá quantas horas aqui. E aí já desiste antes de tomar a decisão. De tomar, sim. É porque mas ali nem se chegar. Ela é intimidada com olhares, com gestos, com palavras. Sim. Mas nem se ela chegar na delegacia lá, não existe a possibilidade de 2 viaturas? Eles trazem mesmo numa só? Não tem. Não tem. A questão aí é onde a doutora aqui falou sobre a efetividade do Estado intervir nisso, sabe? Entendi. Das políticas públicas mesmo. Porque lá é destacamento que chama. Então, deslocar uma viatura só, não tem como ser 2. Né? Aí, ou seja, se aquele policial vem, a cidade fica sem policial. Então, assim, é uma questão realmente de políticas públicas. Né? E nesse sentido, doutora Sheila, tem algum projeto para melhorar? Como que é a sua cobrança? Conta pra gente agora um pouco do seu lado deputada, né? Então, a gente cobra muito a implementação dessas políticas públicas, mas sempre a resposta é a mesma, né? Não tem recurso, bateu no limite da lei de responsabilidade fiscal, então o número de policiais é muito aquém do que deveria. Hoje a Polícia Civil no estado de Minas Gerais, nós temos menos da metade do efetivo que tínhamos há 20 anos atrás. Eu não estou falando em número proporcional, não, estou falando em números reais, assim, sabe? Se tínhamos, por exemplo, 20 mil, hoje nós temos 8. E o porquê? E é isso, sabe? Porque vai sucateando ao longo do tempo, as prioridades vão para outros lugares, né, para outras áreas, e muitas vezes o país tem esquecido das famílias, das pessoas que compõem as famílias e do que realmente importa, né? Porque a família é a base da sociedade, mas isso tem sido esquecido.
É o que eu disse, a lei é bonita, mas ela precisa ser colocada em prática. E em várias políticas públicas necessárias que nós não temos. E voltando um pouco no assunto de interiorização, de misoginia, etc. Qual que é o... Por que vocês acham que a misoginia persiste tanto? E principalmente nas cidades do interior, assim, comparado com as cidades grandes? O machismo, né? A gente não tem outra palavra. Principalmente de cidade pequena, né? É aquele patriarcado, né? Aquela... É o sentimento de posse e propriedade. Exatamente. É o que faz cada vez mais, cada dia que passa, ser mais importante o projeto, como o que as doutoras fazem, né? Exatamente. Nas crianças, as crianças até pequenininhas mesmo, de uma forma talvez mais lúdica, as palestras de adolescente, para poder informar. E um trabalho bacana também é com a família, né? Antes que acontece a violência, é importante o pai, uma mãe, estar presente em palestras, em eventos como esse, para poder saber o que é, como que funciona, e ensinar aquela criança dentro de casa, as né? consequências, né? Sim, com certeza. Essa questão mesmo da misoginia é o seguinte, eu penso que o autor de bullying hoje, se você olha o histórico dele, ele foi uma vítima da violência... Autor de bullying, desculpa, é porque eu tô com bullying na cabeça. O autor de violência doméstica hoje, se você vê o histórico dele, ele foi uma vítima. É uma corrente, né? É um ciclo. Então, é realmente trabalhar a base da família, trabalhar essa questão, porque eu acho que de todos os casos que eu peguei, eu sempre fazia pergunta para a vítima, e aí eu perguntava o seguinte para elas, assim... no histórico familiar do seu ex-companheiro, como é que era o pai com a mãe dele? O pai com a mãe batia. O pai batia na mãe. Então, eu não lembro de ter pego um caso que falou que não tinha o histórico da violência já na família. E quem está ensinando esse menino e essa menina que a única forma que tem de resolver os problemas conjugais ou de um namoro e tal é através da violência. Ele viu isso, ele presenciou isso na casa dele, mas em algum lugar ele precisa aprender que respeito não é favor, é obrigação. Né? E ele precisa aprender que não é assim, que existem outras formas de resolver os problemas a não ser a violência, principalmente a violência contra a mulher. Sabe? E aí todo mundo repete aquela frase pronta. É um machismo estrutural que vem passando de geração em geração. Mas a gente precisa romper isso. Parece que isso é uma justificativa, né? Sempre a gente escuta isso. Exatamente, sempre escuta isso. Mas quem que tá trabalhando para romper esse padrão, para romper essa cultura, para quebrar esse ciclo? Porque hoje, por exemplo, feminicídio bateu o recorde histórico. No ano passado, nós tivemos 1.592, se eu não me engano, eu vou conferir aqui, feminicídios no ano passado, o que representa uma mulher assassinada a cada 7 horas no nosso país. É muita coisa. Por feminicídio. 90% desses casos de feminicídio acontecem pelo mesmo motivo, 90%. Não aceitação do término do relacionamento. E o que é isso? Machismo. Por quê? Amor não é. Quem ama não mata, quem ama não agride, não machuca. Né? Quem ama quer que a pessoa fique bem ali, né? Com ela ou sem ela. E aí junto vem a falta de impunibilidade, né? Claro. Que o agressor sabe que... Qual que é o preço do crime? Qual que é o preço desse feminicídio? Vai valer a pena? Sei lá, vou ficar lá 4, 5 anos, 2, talvez. E acabou, e ela nunca mais vão falar que eu sou fraco. Porque eu sou homem macho, e se ela for embora, vão falar o que de mim? Vão pensar o que de mim? Eu não dei conta, né? Como que ela foi embora? Então, quem que tá ensinando pros meninos que não é assim? E a mulher fica com a marca pro resto da vida, né? E por outro lado, a menina, ela aceita aquela condição, às vezes, do parceiro ali, porque ela foi também inserida nesse contexto da violência doméstica, então ela acha que é natural que o conflito seja resolvido dessa forma. Por exemplo, a tendência da menina... a menina que vive na violência doméstica, a tendência dela aos 15 anos, para ela sair daquele ambiente ali, é ela casar cedo, arrumar um namorado, casar, engravidar e sair e achar cedo. Que vai ser melhor, né? Que vai ser melhor, para sair daquele inferno ali, uma fuga. Quando, na verdade, ela não tem tempo para conhecer o parceiro, aí a chance dela pegar um parceiro abusivo também é muito grande, e aí ela
aceita. Não tem maturidade, Não né? Uma tem- criança que sai de casa fugindo de um problema para encarar outro sem saber. Exatamente. Falando em conhecer o parceiro, né? A gente tem outra pergunta norteadora também. O que caracteriza o ciclo da violência em um relacionamento abusivo? As famosas red flags que o pessoal fala hoje em dia, né? Nós temos conhecido por 3 fases, né? O ciclo do relacionamento abusivo, ele se repete. Então, a primeira é a tensão, onde a vítima tem medo, qualquer coisa que ela vai fazer, ela sempre está com receio ali. Às vezes eles já começam, né, com aquelas briguinhas ali dentro. Essa é a primeira fase. Aí nós temos a segunda, que é a explosão, que é a violência propriamente dita. Aí ali é onde vai acontecer a violência física, moral, psicológica, né, que é uma que a gente precisa tratar urgentemente. E depois vem a fase da lua de mel. Na explosão é onde a mulher tem facilidade de pedir ajuda. É onde ela decide até pedir ajuda. Mas o que acontece? Ele vem e fala que foi sem querer, que isso não vai se repetir. Pede perdão, diz que vai mudar. Aí a gente vai para a terceira fase, que é a fase da lua de mel, onde passa um tempo, dias ou meses, naquela fase tranquila. Aí depois começa tudo novamente. Exatamente. E durante esse ciclo todo, né, todos os envolvidos ali têm a tendência a negar o que está acontecendo. Se alguém disser, não, você está ali presa num ciclo de violência, não, isso não está acontecendo. Foram questões pontuais. Né? E a própria mulher se nega, né? Depois ela passa, não aconteceu isso, Exatamente. eu exagerei, começa a culpa. Isso, e quanto mais esse ciclo se repete, a tendência é que as agressões vão se tornando cada vez maiores e mais intensas, que vem depois, pode acontecer o feminicídio, porque o feminicídio é só a pontinha do iceberg, né? O final ali onde já não tem de toda a mais questão, que começa muitas vezes com algumas coisas mais E simples. eu queria fazer uma pergunta sobre a tornozeleira eletrônica na medida protetiva. A tornozeleira eletrônica é mais um mecanismo, né, de proteção para a mulher, eu acho, porque ela pode ser associada também ao botão do pânico, quando eles colocam a tornozeleira eletrônica ali naquele agressor quanto mais, né, ou então quando colocam um agressor em liberdade antes do tempo, então ele vem ali com aquela tornozeleira eletrônica, e se ele se aproximar dela ou dos locais onde ele está impedido de a tornozeleira vai emitir um sinal e a justiça vai saber, então ele pode ser recolhido novamente para o cárcere. É mais um mecanismo de proteção e eu sou a favor, né? Tudo que a gente puder fazer para ampliar, a gente tem que ser a favor. Qual que é a efetividade disso? Como que vai chegar isso na real, né? Pra gente, pra população. Que isso aconteceu recentemente, né, da tornozeleira eletrônica. Como eu digo, é mais um mecanismo, como as medidas protetivas, é um dos mecanismos. Toda medida protetiva funciona? Às vezes não, mas a gente também não consegue saber, mensurar quantas funcionaram, porque é uma prevenção, e a prevenção a gente não consegue mensurar. E a tornozeleira eletrônica é a mesma coisa. A gente não consegue medir quantas pessoas saíram do cárcere com tornozeleira eletrônica e que se não tivessem com ela, teria praticado um feminicídio ou voltado, né, a agredir aquela mulher, e quantas não tiveram efetividade, a gente consegue saber, né, porque ele está sendo monitorado, mas aí, né, é um risco. A mulher não teve efetividade, a mulher sofreu, né, uma outra vez a violência. Mas a tornozeleira eletrônica, a meu ver, não tem que ficar na cadeia. A minha ideia é essa. A gente também pensa assim. Eu acho que ele tem que ficar lá, entendeu? Mas já que eles soltam mesmo, então que seja tornozeleira eletrônica. Melhor do que antes que soltava sem nada. E talvez, assim, ter alguma coisa no sentido de fazer esse trabalho com a polícia, né, com um juiz, nesse sentido dessa prisão rápida, né, que solta muito rápido. A gente tem recentemente um caso aqui em São João que ele cometeu feminicídio e tem menos de 1 ano e ele está na APAC. Pois é. Isso é um grande problema, né, que vem acontecendo aí no nosso país, com a nossa justiça, infelizmente. Tá? Primeiro que nós temos... eu não acho que as nossas leis penais sejam ruins e nem insuficientes. E eu acho que o problema nem é a quantidade de pena que tem no Código Penal ali, combinada para determinado crime. Eu acho que o que prejudica muito é que durante muitos e muitos anos
com esses movimentos de muitas ONGs relacionadas aos direitos humanos, e ficou essa cultura de que direitos humanos é só para proteger criminoso, quando na verdade não é. Não é. Né? Nós temos aí, Sim. né, os direitos humanos é para proteger todos os mais vulneráveis. Só que virou essa cultura e essas ONGs só pensavam e pensam nisso, em defender criminosos, encarcerados e tudo mais. Então, durante muitos anos, eram essas ONGs que estavam pautando as leis lá no Congresso Nacional e continuam pautando, elas que levam lá minutas de projetos de leis transversais, né, que só trazem privilégios para criminosos, como, por exemplo, a audiência de custódia, como essas leis aí da tornozeleira eletrônica, você acabou de falar, e várias outras leis aí, as progressões de regime, muito rápido, né, essas prisão domiciliar, outra coisa que a gente sabe também, né, que trouxeram ali, regime fechado só com mais de 4 anos, menos de 4 anos, regime semiaberto. Então, todo mundo que é condenado a menos de 4 anos, duvido que fica na cadeia. Por quê? Não tem vaga no semiaberto. Aí vai o quê? Para casa. Para casa. Sim. Então a gente pode Sabe? falar que o Estado é um Com facilitador certeza. do feminicídio. Não só do feminicídio, mas a gente está tratando disso aqui, né? Então o Estado é um facilitador. Eu acho. Então, aí nesse sentido, tem alguma coisa que pode ser feita, né? As doutoras pensam em alguma coisa que pode ser feita. A gente pensa muito em prevenção lá da criança, da comunidade, mas eu nunca vi falar nada, não sei, você, Miguel, nunca vi falar nada de tratar da polícia, do juiz, né, de quem de fato ali lida com isso e aplica essa penalidade que é falha. Eu acho que é questão de legislação mesmo, de revogar essas leis e fazer que a pessoa cumpra integralmente a pena que ela foi condenada, simples assim. Qual a dificuldade nisso, né? Eu também concordo. Eu não concordo com essa questão de você cumprir até a lei de feminicídio agora, ela teve um avanço, né? Uma modificação que agora ele cumpre 55% da pena. Eu ainda acho pouco. Né? Porque você tirar uma vida de uma mulher simplesmente porque ela não quer voltar para você... por causa de uma briga conjugal, eu acho que isso não pode. Mas ainda assim, a gente focar, né, as crianças. Eu acho que as crianças é o nosso futuro, sabe? É cuidar deles, orientar. A Lei Maria da Penha, ela já vem com um mecanismo também para as autoridades policiais, né, tratar as vítimas bem, né, não fazer revitimização. Mas é o que a doutora aqui já falou, precisa de efetividade. E aí é todo o sistema. Então não é o problema só de um órgão. É todos. Então a gente vê ali desde o judiciário, da saúde pública. Porque a questão, por exemplo, uma coisa que eu sou a favor seria o tratamento psicológico obrigatório para o agressor. E aqui a gente estava tendo, não sei como que está agora, mas nem todos os lugares têm essa obrigatoriedade. E aí a gente tentar cercar o máximo mesmo. Aqui o doutor Hernani, né, ele fazia, junto com a sentença, para ter esse tratamento psicológico. Eles tinham uma parceria, mas parece que agora não está funcionando mais. Até a gente teve um pedido do doutor Adailton, que é o defensor público, para a gente conseguisse essa interação, né, aqui na AFIA, porque é importante o tratamento do agressor para que ele não repita, né? Muitos, eu vejo solução, sabe? Muitos porque não aprenderam de outra forma, têm um pensamento equivocado, não conseguem olhar o lado humano da mulher, ou daquela criança, da pessoa, e às vezes eles passam por essas rodas de conversa, esses tratamentos psicológicos, e até mudam de ideia, sabe? Alguns até se arrependem do que fizeram, mas tem que pagar pelo que fez, né? Se arrepender é uma coisa para não fazer mais, né? Não deixa de ficar impune, não. Pagar pelo que fizeram, mas muitos aprendem. Agora tem um percentual que tem que ficar na cadeia mesmo, não tem condição e não tem jeito, porque tem um percentual de gente ruim no mundo, já nasce assim. Que não vai mudar. Não vai mudar, não vai. A pessoa que tem coragem de fazer um negócio desse, não sei se vocês viram um vídeo no Instagram, eu acho que foi um dos que eu fiquei mais chocada, que aparece muito esses conteúdos pra mim no Instagram. Pô, o marido tirou a vida da mulher a golpes de marretada na varanda, na sacada do prédio. E a filha pequena vendo aquela situação.
Dava para ver alguém do prédio na frente estava filmando. Quando ele viu que estava filmando, ele entrou lá para dentro e continuou, sabe? E, gente, isso é uma pessoa muito ruim ter coragem de fazer um negócio desse na frente de uma criança, sabe? Tem conserto isso? Sei lá, eu tenho minhas dúvidas. Eu também não acredito muito, Tem não. que trancar. E Vamos passar para a próxima pergunta, Miguel? vamos. Quais são os sinais de que a mulher pode estar vivendo uma situação abusiva para as pessoas de fora? Como é que uma pessoa de fora pode perceber que uma mulher está vivendo uma situação abusiva? Tem algum sinal mais forte? Só um conjunto de sinais? Ah, sim, são vários sinais. Bom, o afastamento daquela mulher, então ela começa a se afastar da vida social dela, ela deixa o emprego dela assim, às vezes, né, casou e já deixou o emprego, né? O que está acontecendo? Aí afasta dos amigos, muda o estilo de roupa que ela usava, sabe? Afasta dos familiares. O agressor tem muito disso, sabe? De afastar dos amigos, dos familiares. Ela sempre desculpa, né? Ah, vamos sair. Ah, não, hoje eu não posso, porque tô com tal compromisso. Aí, de novo, então, assim, vem com aquelas desculpas sempre para poder se esquivar. Que eu tô lembrando aqui. Tristeza, né? Tristeza. É porque a mulher entra em depressão. É nítido ali. A tristeza. Apatia, tristeza, desinteresse, né, pelas atividades que ela fazia, marcas visíveis mesmo. Às vezes aparece com um roxo aqui, outro ali, você pergunta, caí da escada, sempre tem uma desculpa, né? Tentativa de suicídio, tem muito, infelizmente. E falar nisso, doutora, a gente, né, a senhora falou de tentativa de suicídio, nós estamos no Setembro Amarelo. A senhora vivencia, né, tanto na questão profissional da senhora, como lidando com esse tema, muitas vítimas que suicidam, ou não só as vítimas, as mulheres, mas os descendentes também, né, as crianças que estão ali vendo o suicídio. Eu estive em uma escola semana passada, e assim, não tem jeito. Quantos anos que eu lido com isso? E toda vez que a gente ouve um relato de um adolescente ou de uma criança, para mim parece que abre um buraco no chão e eu caio dentro. Meu coração fica partido, eu fico sem dormir. E eu quero continuar assim. Eu não quero me acostumar nunca com isso, porque a gente não pode se acostumar com essas coisas. Mas semana passada, eu fui ter um bate-papo com alguns adolescentes numa escola pública, até numa região muito carente. E tinham 2 irmãos que não estavam ali e depois chegaram no final, mais pro final, bem na parte que eu comecei a falar da questão da violência doméstica. Falei tudo e tal, e no final eles vieram conversar comigo. E era uma situação assim, terrível, sabe? A menina, era um menino e uma menina, falando que o pai bebia muito, usava droga, e que ele já tinha prometido mudar várias vezes, mas que não mudava, que eles já estavam começando a sentir raiva do pai, porque eles batiam muito na mãe deles, e que eles também apanhavam. Aí a menina, assim, ela falou pra mim uma frase que você não ficou na minha cabeça, sabe? Ela falou assim, eu não quero mais viver ali. Aliás, eu não quero viver. Eu não vou me matar, tá? Pode ficar tranquilo, eu não vou me suicidar, eu já falei isso aqui na escola, eu já prometi, eu não vou, mas eu também não quero continuar vivendo. Tipo assim, né? É um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Aí, a professora pegou e fez um sinal pra mim, pedir pra ela, porque ela tava de moletom, um calor, no sol rachando, de 2 horas da tarde. Aí, eu falei, você pode me mostrar? Eu entendi o sinal da professora. Aí ela levantou assim, os braços todo cortado. E eles têm feito muito isso. Por quê? Da onde que vem essa ideia que está espalhando entre os adolescentes? Eu já vi vários nos últimos dias. Vários. Internet. Né? Eles vão buscar ajuda, vão pesquisar sobre isso. E tem algumas redes sociais, não vou falar o nome aqui, mas tem uma rede social que os adolescentes estão muito, que ela tem uma alta criptografia, muito difícil você identificar quem age criminosamente ali dentro. E essa rede social, quando você pesquisa algo e os adolescentes pesquisam tudo ali, eles vão pesquisar mais no Google, eles falam que o Google é coisa de velho, né? Porque isso parece muitas letras e tal. Eles pesquisam ali, então eles recebem dezenas, centenas de vídeos e o algoritmo dessa rede social faça com que ela entregue conteúdos cada vez mais extremados. E dentro desses conteúdos vem alguns links que eles entram em grupos que são travestidos de autoajuda.
são grupos ali de pessoas que querem ajudar e tal. Eu sei que no final das contas, né, eles conseguem convencer esses adolescentes, primeiro que eles pregam muita misoginia, eles pregam uso de drogas, para fugir da realidade, e eles conseguem convencer esses adolescentes e até crianças de que cortando o próprio corpo, a dor física vai apagar a dor emocional que ele está sentindo. Eu acho que... Isso é loucura. Acho que eu conheço essa rede social. Essa rede social é muito facilitada, a gente chama de subcomunidades. Tem subcomunidade de automutilação, tem comunidade de drogas, tem comunidade fazendo apologia ao canibalismo. É uma rede social com acesso hiper facilitado, sabe? Incesto, pedofilia, hiper facilitado, assim, o acesso. Você vê com imagens explícitas, sim, pessoas comentando explicitamente, sim, sabe? É uma rede social com acesso muito facilitado. É ponderação que eu queria colocar. Mas é isso mesmo. E infelizmente nossas crianças e adolescentes, quando eles navegam sem nenhum tipo de filtro, né, sim, colocado pela família, muitas vezes a família não sabe nem o que está acontecendo, pensa que está quietinha no quarto, ó, e está acontecendo coisas inimagináveis. Eu particularmente fui vítima dessa subcomunidade de automutilação, e eu falo sem medo, porque eu faço essa terapia e eu acho importante expor esses assuntos assim, né? Sim. Inclusive eu tenho uma tatuagem aqui para cobrir cicatrizes aqui no braço, e é uma tatuagem de uma artista que eu gosto muito e que significa muito para mim. Então, falar sobre esse assunto, divulgar sobre esse assunto é muito importante para mim. E você pode ser uma grande voz, principalmente para os jovens, né? Sim. Porque o jovem, ele te acredita ali na sua geração, olha só. Nessa tatuagem. Então, gente, exatamente. Parabéns pela coragem. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente transformar a dor da gente em algo que possa ajudar outras pessoas. Isso é muito legal. E o relato ajuda muito, né? Sim. E já puxando um gancho nesse assunto, qual foi o caso de violência doméstica mais impactante na vida de vocês duas? Isso, quer falar, Jana? Pode falar assim. São inúmeros, né? Esses 7 anos de projeto, nossa, eu choro com as vítimas. Nossa, elas me contam muita coisa. Eu não consigo, é como a doutora que falou. A gente fica realmente comovido. Mas dentre eles, teve um que me chamou muita atenção, né? Que até que a gente vem fazendo a campanha da conscientização nas escolas, ou com pais, ou com professores, que foi uma vez no presídio. Eu estava lá fazendo uma palestra sobre violência doméstica no presídio masculino. E aí um detento chegou perto de mim e falou assim: eu fui vítima de violência doméstica. E aí foi me relatar a história dele. Foi uma história assim que eu dava exemplos nas minhas palestras, mas eu nunca tinha visto assim, pessoalmente. O que aconteceu com ele? Ele trabalhava de dia e fazia cursinho à noite para prestar vestibular. E a mãe dele vivia num relacionamento abusivo, até que... E ele sempre falando com a mãe, para com isso, mãe, uma hora isso não vai dar certo. Até que um dia ele chegou, tarde da noite já, encontrou a mãe caída, ensanguentada, com o dente faltando na boca. E ele e o irmão dele foram atrás do padrasto, mataram o padrasto. Ele não foi punido na época porque ele era menor de idade, então ele não chegou a cumprir. Mas por que ele estava hoje no presídio? E ele me contando que aquele homicídio mexeu tanto com a cabeça dele, porque ele nunca tinha tido contato nenhum com o mundo do crime, que ele começou a usar droga. E aí da droga ele perdeu o emprego, para sustentar o próprio vício ele começou a vender droga, e do tráfico ele começou a praticar assalto à mão armada, entre outros crimes, e hoje, né, ele cumpre pena por esses outros crimes. Mas qual que foi a questão? A questão foi porque não foi dado um basta lá atrás. Então, por isso que é tão importante hoje a mulher que ela vive na condição de violência doméstica, ela se conscientizar que não é só ela, é o filho. Então, e ele ali, ele está perdendo grande parte da vida dele, que a pena dele foi muito alta, que juntou muitos crimes, mas ainda que ele saia dali, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque ele falou que ele jamais imaginou que ele poderia tirar a vida de alguém.
Nossa, deve ser forte, né? O ciclo de violência não foi rompido, e a própria vítima precisa querer romper o ciclo, mas para ela querer tem que acontecer alguma coisa, uma virada de chave, alguma coisa que a convença, assim, sabe, de forma contundente, que se ela não sair, ela vai acabar morrendo, ou ela vai acabar com a vida dos filhos dela. Então, precisa acreditar nisso, acabar com a negação. Né? Eu escutei um vídeo muito importante assim no Instagram, né? Um Reels assim, tava passando pelo minha linha do tempo. E é muito importante as mães, os pais, os familiares saberem que eles podem até morrer pelos filhos, mas eles estão dispostos a viver pelos filhos. Eles estão dispostos a ficar bem pelos filhos, porque reflete na gente. E aí eu trago a questão da violência psicológica, por exemplo. Ela é uma situação em que a mulher ela vive violência psicológica, ela não tem, às vezes, aquela consciência, ou se tem, né, não busca ajuda, e ela passa uma vida toda naquela vida, assim, vivendo por viver. Ou seja, ela não tem ânimo para cuidar do filho. Às vezes, a tarefa básica de ajudar o filho a fazer uma tarefa de casa ali, aquela mulher não tem condição. Então assim, nem toda violência deixa marca, deixa hematoma. E aí, essa violência psicológica, que é o pano de fundo de todas as outras violências, porque quando as outras violências acontecem, já tem essa... A psicológica já tá acontecendo há muito tempo, e aí a vida vai passando, ela não consegue dar suporte para essa criança cresce largada, às vezes vai para a rua, anda com má companhia, acessa, às vezes nem sai de casa, mas está ali no computador acessando esses inúmeros conteúdos, né, horríveis que a gente tem por aí, e essa mãe não tá dando conta. Não, porque ela tá... Aí vem a negligência, né? Aí vem a negligência, e às vezes... porque tá tomando remédio, porque tem depressão, né? E aí a gente olha como que isso é vasto, a questão da violência doméstica. E são vários tipos de violência, né? A gente falou bastante aqui da violência física, da psicológica, tem a moral também, né? Que ataca a honra, a imagem da pessoa. Vou falar um pouquinho sobre a violência sexual, então. Né? Eu vou contar o caso que mais me impactou, e eu vou falar. Vários já me impactaram, mas esse eu nunca me esqueço, porque foi realmente um caso diferente. Eu estava de plantão em 2010, né? Isso já tem 15 anos, lá em Juiz de Fora. E era assim, entrando já para madrugada, quase meia-noite, eu vejo uma confusão no plantão, e eu dentro da minha sala tinha um vidro que você conseguia enxergar lá no balcão do plantão. E um senhor muito exaltado, gritando, nitidamente alcoolizado e tal. Aí chegou um investigador para mim com a ocorrência e falou: doutor, chegou uma ocorrência aí que a PM trouxe, um caso diferente, estranho. O que foi? Não, tá vendo aquela senhora que tá lá no balcão? Aí eu olhei, uma senhora mesmo, ela tinha na época 51 anos. Senhora não, né? Tô quase lá uma também. Jovem senhora. Uma jovem senhora, mas ele parecia que era mesmo uma senhora. Mas daí, cabecinha baixa, tava com um paninho na cabeça. E ela chamou a polícia militar, segundo ela foi, aí ele ficou assim, sem graça, foi estuprada pelo marido. E aí eu falei, uai, não pode isso? Você vê como as pessoas, né, muitas vezes conhecem a lei, quem trabalha com a lei. Pode isso, doutor? O PM trouxe, ela chamou a polícia porque ele foi estuprado pelo marido. E tipo ele assim, achou né? estranho. Achou Olha, estranho, porque, né? E as obrigações conjugais que estavam na lei até pouco tempo, né? Achou estranho. Eu falei, não, chama ela lá que eu vou conversar com ela, ver o que aconteceu. E uma senhora tão, assim, vitimizada, tão fragilizada, ela me pedia perdão o tempo todo por estar ali, me desculpa, perturbar vocês essas horas, uma bobagem dessa. Então, eu, não, senhora, claro que não, a gente está aqui para isso. O que foi que aconteceu? Porque eu estou com câncer. Eu estou com câncer do colo do útero e na bexiga, fazendo quimioterapia. Aí ela puxou o lencinho, assim, tava até quase sem cabelo, sabe? Nossa. E aí ela falou assim, e o meu marido, assim, ele é um bom marido, sabe? Ele é um bom homem. A negação, né? Ele é um bom homem. A justificação. Mas ele bebe, e toda vez que ele bebe, ele chega em casa e quer fazer comigo, sabe? Quer manter relações sexuais com ela. Só que eu tô assim, eu tô doente, eu não tô aguentando. Eu só vim aqui porque eu não tô aguentando. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo. Sabe? Se justificando o tempo inteiro. E eu tenho 2 filhas, moça, então eu sempre deixo. Sabe? Eu sempre deixo. Mas, dessa vez, eu não podia
deixar porque eu não aguento mais. E eu deixo porque ele me grita, xinga de tudo quanto é palavrão, fala que eu não tô doente, que eu tô indo porque eu sou sem vergonha, porque eu sou vagabunda, porque eu tô indo pra fazer isso e aquilo com os médicos, fala essas coisas, aí eu acabo cedendo, mas não dá mais. E hoje eu falei pra ele que não, mas mesmo assim ele fez. E eu não posso mais ficar com ele lá dentro de casa, já falei pra ele sair, eu não tenho pra onde ir, então eu preciso de ajuda. Sabe? Nossa, que desespero. É desesperador. E eu fui, obviamente, ratifiquei a prisão em flagrante dele por crime de estupro. Por quê? Porque o estupro também acontece na constância do casamento. Sabe? No casamento, a mulher, durante o casamento, a união estável, a convivência, também tem o direito de dizer não. Né? Porque consentimento é fundamental, né? O consentimento em qualquer tipo de relação conjugal. Não importa se está casado ou não. Então, é o estupro matrimonial, né? Que a gente chama. Ratifiquei a prisão, mas assim, durante a lavratura, quando eu fui pegar o depoimento dele, eu fiquei muito assustada. Ele me ofendeu, né? Na época ele falou, você é uma menina, não saiu nem das fraldas, quem é você para se meter na minha vida? Eu sou marido dela. Ela tem a obrigação de... ele falou um monte de palavrão, ela tem a obrigação de fazer isso. Eu tenho direito, você não tem nada que se meter nisso, que eu vou denunciar não sei pra quem, eu conheço fulano, eu conheço ciclano. E me ameaçando ainda o tempo inteiro. Mas entrou por aqui, saiu por ali, eu estava tão assustada com a situação, sabe? Nunca tinha presenciado, assim, com tanta pena daquela mulher. Que vida, né? Doente, que vida. Né? E o que rompeu o ciclo de violência, que ela já estava nesse ciclo há muitos anos, sabe? Há muitos anos. E essa foi uma das formas de violência, a violência sexual que ela sofreu. Ela sofreu outros tipos de violência anteriormente. E ela não rompeu o ciclo. O que rompeu o ciclo de violência dela foi a dor, a doença. Uma doença que provavelmente, né, pode ter sido desencadeada por uma vida de depressão, de sofrimento, de angústia, de tristeza. Né? Então, assim, esse caso, eu nunca me esqueci, eu era muito nova, a gente, às vezes, não tem muita vivência desse tipo de coisa, mas aquilo me levou a tanta reflexão, sabe? A pensar tanta coisa, mudar tanto as minhas próprias ideias, a minha forma de enxergar as coisas, os paradigmas. Então, e a gente pensa que, né, nessa geração, né, que tá falando aí de 50 anos, quantas mulheres não passam por isso e não tem essa coragem, porque foi criado lá atrás que tinha que ser assim, que tinha que deixar. Até tem essas brincadeiras aí nas novelas, né? Tinha aquela novela que a mulher perguntava se hoje o marido ia querer usar, né? Que leva pro lado da brincadeira, mas é isso que vivia ali. Logo ali, né? Minha avó. Exatamente. Né? Muito absurdo. Aproveitando esse gancho, eu queria saber também se vocês duas já sofreram algum tipo de machismo ou preconceito na profissão. Assim, com certeza já, mas relata pra gente, assim, qual foi o pior, ou conta alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver. Esse foi um, né, que eu acabei de contar. Que ele xingou, né? Exato, esse foi um, e igual a esse, vários, sabe? Porque, às vezes, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar na linha de frente. Então, quando eu cheguei em Minas, eu já vim para a delegacia especializada, porque eu vim do Rio de Janeiro. Trabalhei 6 anos na primeira, depois trabalhei 4 anos na delegacia de homicídios da Baixada Fluminense. Então, eu vim já para essas delegacias. E quando, às vezes, a gente fazia grandes prisões e operações que tinha lá 20, 30 presos, ou presos de maior porte, tipo, como pessoas que estavam ali no comando de facções criminosas, muitas vezes chegavam até a família dos presos ou alguém que acompanhando, até advogados, né, que estavam acompanhando ali aqueles criminosos, e olhava e falava assim: ela é a delegada? Essa daí que é a delegada que, tipo assim, até os advogados tá mandando me prender? Essa aí que é a delegada? Não tem outra pessoa, sabe? Não foi uma nem 2 vezes, não. Foram várias vezes que eu passei por essa situação. Inclusive, os investigadores às vezes ficavam até bravos, sabe? E tal, e vinha falar comigo. Eu falei, gente, deixa, né? Vai fazer o quê? Isso aí, uma hora o povo vai, né, aprender, vai mudar, né? Vai aprender, não tem muito o que fazer, não. A gente for ficar criando casos, mas a verdade é essa, as pessoas ainda têm muito preconceito, mas né? Houve uma melhora? Houve. Eu acredito que nesses últimos anos, o ingresso de mulheres na polícia aumentou bastante.
sabe? Principalmente na Polícia Civil, que não tem um limite. Então, hoje, o ingresso de mulheres tem sido praticamente meio a meio. Quando eu entrei, para você ter ideia, na minha turma éramos 3 mulheres. Hoje não. Hoje tem sido ali metade e metade. Agora, a doutora aqui vai poder falar também, porque no ambiente dela também tem muito preconceito. Eu sei que tem contra as mulheres, né? Tem muito preconceito. Tem sim. Então, eu já vivenciei audiência, né, com a outra parte, era advogado, e o tratamento era totalmente diferente, né? O jeito de falar, as respostas mais ríspidas. A gente pensa, se fosse um homem, com um homem ele não falaria desse jeito, mas e com aí, mulher quando acontecia, às vezes na mesma audiência ali, o advogado aconteceu alguma situação que caberia o juiz às vezes até falar da mesma forma, não, era totalmente diferente. Então, e aí eu tenho relatos de colegas advogadas que também experienciaram a mesma situação, eu mesma, né, nessas áreas aí, é diferente. Até na hora da contratação, né? Até na hora da contratação, então a gente ainda é subjugada ainda. E tem muita sabe? conivência, né? É. Da parte, você está falando do juiz, né? Olha, que absurdo, né? Numa audiência, um juiz aceitar uma situação dessa. Exatamente. De próprio advogado, inclusive, tá? Colega. E a gente aqui é uma cidade pequena. Exatamente. Né? Eu tive situações de próprio colega advogado já destratar por questões mesmo de ser mulher, né? Então, se para nós que estamos aqui na linha de frente ali, nós que temos, né, eu costumo dizer assim, nós que temos essa questão de ter tá ligado mais à questão do jurídica, da lei, que tem mais fácil acesso às informações, imagina para aquela mulher que não tem nada, que é uma das situações que ela não busca ajuda, porque apesar da lei, né, estar aí, todo mundo sabe, Lei Maria da Penha, mas muitas não têm o conhecimento da lei, o que a lei, para que a lei é, o que a lei faz, as medidas protetivas mesmo. Muitas não têm o conhecimento do que a medida protetiva como que ela funciona, fato, né? o que de fato. E, Gatana, na última pergunta, eu queria discutir com vocês sobre a diferença da violência doméstica no contexto contexto social, sabe? De pessoas com maior poder aquisitivo, com pessoas de menor poder aquisitivo. Qual que é a diferença que vocês sentem em relação a isso? A violência doméstica ela é bem democrática, eu costumo dizer, porque ela está em todas as classes. Infelizmente, é uma democracia. Ela está em todas as classes sociais. Eu acho que a classe que às vezes tem uma certa resistência de denunciar, talvez seja até a classe alta, por uma questão às vezes até de status, né? Mas esses 7 anos de projeto, das centenas de vítimas que eu atendi, uma coisa que me chamou muita atenção, né, porque eu faço anotação de todas. É tudo sigiloso, mas eu gosto de ter o número lá, a questão relacionar a idade. E o que me chamou a atenção nesse tempo todo? Que a maioria das mulheres que eu atendi pelo projeto eram mulheres negras. Né? Então, assim, parece que a violência doméstica ali, ela é mais alta entre as mulheres negras. Eu não sei se a doutora vivenciou isso também, né? Vivencia essa questão, mas... a gente vê realmente, acontece sim em todas as classes sociais, em todas as religiões, inclusive. A gente pensa, fulano é da igreja, não vai fazer isso. Né? Acontece muito. Acontece muito mascarado. Em né? todas as raças, né? Tudo. Mas eu acredito que as mulheres de periferia, né, acabam de alguma forma sofrendo mais violência. Elas sofrem sim mais violência, porque muitas vezes a pessoa que está ali na periferia, ela está muito à margem das políticas públicas, pouco acesso à instrução, poucas têm ali um curso superior, né, oportunidade de ter contato com pessoas, com uma rede de apoio, vamos dizer assim, com autoridades, com uma rede de apoio forte, sabe? Elas muitas vezes não têm a quem recorrer. Então o agressor se aproveita disso, da vulnerabilidade dela, da vulnerabilidade financeira, principalmente daquela mulher, né, que vive ali, e muitos deles fazem questão de mantê-la em vulnerabilidade financeira, a partir do momento que proíbem elas de trabalhar, de continuar os estudos, de desenvolver uma profissão, de se relacionar com outras pessoas, né, de fazer network,
não, network que as pessoas com mais condições financeiras conseguem fazer. Poxa, eu vou agredir a fulano, pô, mas ela é amiga do cicrano, mas ela tem contato, né? Como é que vai Ou ser? ela tem dinheiro de sair Ela de tem casa. dinheiro, exatamente. E a mulher negra ameaçada, mesmo com a medida protetiva, ela vai para onde? A mulher de periferia, a mulher que não trabalha, que não tem dinheiro, vai para casa da família, às vezes não cabe, ou a família não apoia, a própria família fala, não, segura lá. Você casou, agora você aguenta. Você aguenta porque aqui não cabe mais. E ela vai fazer o quê? Acaba ficando mais naquele ciclo de violência e acaba o quê? Morrendo mais, sim. Ou às vezes a própria família também vive numa situação dessa e não tem condição nem psicológica, nem financeira para dar esse apoio. Exatamente. Né? E eu acho que isso é um ponto que precisa, sim, ser trabalhado. Não adianta só a gente ficar repetindo o discurso que acontece com todo mundo, não. Porque lá precisa ser mais trabalhado, sim. Por isso que a importância de você não julgar uma mulher que vive de violência doméstica e entender o contexto que ela vive. Porque por trás de uma mulher que vive uma violência doméstica, tá ali uma dependência econômica, tá a questão, uma chantagem, porque o agressor usa da chantagem ali, porque se você largar de mim, você não fica com a guarda dos filhos. E aquela mulher sem condição de entender como é que funciona o processo da guarda, ela acredita. Muitos ameaçam de suicídio também, né? E por isso que o trabalho, doutora, que é fantástico, né? De fazer esse trabalho voluntário e que mais pessoas façam isso, gente. Nossa. Das duas, né? E eu queria aproveitar o gancho, então, queria agradecer muito, né? Vocês duas fazem trabalhos maravilhosos. A prevenção é a melhor saída. É um assunto muito extenso, tem muita coisa para falar, muita coisa para mudar, né? A gente tem que continuar nesse caminho aí. A gente da Liga, a gente está trabalhando esse tema porque a gente realmente acha importante, a gente quer ajudar enquanto aluno, né? Vocês têm a SOS Marias, composto por advogados, a doutora Sheila, que anda o Brasil inteiro fazendo isso. A gente também quer ter essa participação, né, em conseguir levar informação, conseguir auxiliar, né, alguém, vocês, o projeto nesse caminho. E é isso, né? Miguel, você quer falar um pouco? Eu gostaria de agradecer vocês, gostaria de agradecer pelas respostas, foram respostas muito, muito contundentes. Eu espero que as pessoas que assistam esse podcast, elas se sintam mais informadas e elas consigam refletir um pouco mais sobre esse tema. Muito bom. Também gostaria de agradecer, gente. Agradecer a todos vocês, a doutora, né? Parabenizar até a Universidade, a Unipitã, por abrir esse espaço, vocês que por terem escolhido essa pauta, que é uma pauta fundamental. Que Deus abençoe a vida de vocês, a carreira de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão brilhar muito, né? Fazer muita diferença. Trabalhar, ganhar bastante dinheiro e ajudar quem precisa. Muito. Isso mesmo. Também gostaria de agradecer. Como a doutora falou, é uma pauta, o Agosto Lilás passou, mas o tema é para o ano inteiro, todos os dias, né? E aí eu coloco SOS Marias à disposição de vocês, para vocês se quiserem participar, ajudar nas palestras, nas escolas, porque eu acho que, como eu falei no início, né, a melhor forma que a gente tem é fazer a prevenção. Então, sinta